Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para você que nos assiste em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com vocês para mais uma videoaula e hoje uma videoaula de matemática. Vamos estudar hoje sobre números decimais. Nossa aula de hoje é para a galera que vai prestar o concurso para a Secretaria de Estado da Educação do Estado de Minas Gerais, CEMG, cujo edital saiu na última semana e nós estamos nos preparando, dentre os conteúdos, diferentes conteúdos propostos no edital, para a prova de professor e de especialista e hoje estudando números decimais. O que são os números decimais? Números decimais são números que podem ser representados em forma de fração. Por exemplo, 5 sobre 10, 5 décimos, é a mesma coisa de 0,5. 3 meios, 3 sobre 2, 3 dividido por 2, 1,5. Os números representados em frações são os chamados números racionais, representando o conjunto Q. Os números racionais são números que são frutos de uma divisão, de uma fração. Lembrem-se que toda fração é uma divisão. Então, 5 dividido por 10, 0,5. 3 dividido por 2, 1,5. Mas fazer essas contas é um pouco complexo. Pode ser, mas vai ficar bem fácil quando a gente explicar agora, ok? Os números decimais são chamados desta forma por conta das casas decimais que ele possui. As casas decimais são contadas após a vírgula. Então, por isso, reconhecemos os números decimais quando eles têm vírgula. Ou seja, números decimais são números com vírgula. Então, vejamos alguns exemplos. 1,32. Tem quantos números depois da vírgula? 1, 2. Então, é um número com duas casas decimais. 2,456. É um número com 3 números depois da vírgula. Então, nós temos 3 casas decimais. 7,3, um número depois da vírgula. Então, nós temos uma casa decimal. Então, vamos agora aprender como realizar divisões, multiplicações, adições e subtrações com números decimais, ou seja, com números com vírgula. E também como realizar algumas operações de divisão que resultam em números com vírgula, ok? Vamos lá? Primeiro exemplo, adição e subtração com números decimais. Vamos fazer uma análise de uma compra que você realizou na feira de manhã. Você comprou 1,4 quilos de batata, 2 quilos, 152 gramas de banana e comprou 3,25 quilos de tomate. Qual foi o total de peso que você trouxe para casa? Para fazermos essa operação, nós iremos juntar o peso da batata, da banana e do tomate. Eu tenho 1,4 quilos de batata, 2,152 quilos de banana, 3,25 quilos de tomate. Uma coisa que precisamos saber dos números decimais é que, depois da vírgula, no final dos números que aparece, sempre tem o zero. Então é por isso que nós utilizamos a seguinte regrinha para adicionar, somar ou subtrair, diminuir números com vírgula. Vírgula em cima de vírgula. Na adição e subtração de números decimais, qual regra eu utilizo? Vírgula em cima de vírgula e vírgula embaixo de vírgula. Vejam só, eu vou somar 1,4 kg de batata, vou colocar 2,152 kg de banana, 3,25 kg de tomate. Repare que a vírgula está embaixo da vírgula. Então, eu só posso fazer essa operação. Talvez a gente fosse colocar da seguinte maneira, veja só. Colocando os números no final. E ficar uma emboleira para a gente somar. Então, é por isso que nós somamos a vírgula em cima de vírgula
1,4, vírgula, embaixo de vírgula. Davi, e os espaços que não tem número? Como eu disse, após a vírgula, no final dos números, quando não aparece nada, nós podemos colocar o zero. Que precisa, pode aparecer ou não. Beleza? Agora nós temos completo. Por quê? 1,4 quilos significa 1 kg e 400 gramas. 2,152 já está bem explícito que é 1 kg e 152 gramas. 3,25 quilos é o mesmo que 3 quilos e 250 gramas. Então vamos somar. 0 mais 2 mais 0, 2. 0 mais 5, 5. 5 mais 5, 10. Então eu coloco só o 0, porque 1 do 10 sobe para cá. 1 mais 4, 5. Mais 1, 6. Mais 2, 8. Como vírgula está em cima de vírgula, eu vou colocar a vírgula aqui embaixo. E vou somar agora as unidades. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Então, ao final daquela feira, eu trouxe 6 quilos, 802 gramas para casa. Ou 6,802 quilos no total. Beleza? Mais um exemplo. Numa prova, um atleta percorreu 5,6 quilômetros a pé. Posteriormente, ele percorreu 3,15 quilômetros nadando. E depois, 15,3 quilômetros de bicicleta. Qual o total do percurso percorrido por este atleta? Vejam só, a nossa regra para adição e subtração de números com vírgula é vírgula em cima de vírgula, ou vírgula embaixo de vírgula. Então vamos somar, adicionar, colocando vírgula em cima de vírgula. Eu tenho aqui 5,6 mais 3,15, porque a vírgula fica embaixo de vírgula, mais 15,3. Eu não posso começar a escrever o 15 aqui, por quê? A vírgula tem que ficar aqui, o 3 vem para cá, então eu tenho o 5 embaixo do 3. Os espaços que não tem números, eu completo com 0. Vamos somar. 0 mais 5 mais 0, 5. 6 mais 1, 7. Mais 3, 10. Coloco 0 e 1 sobe para a próxima casa. Como vírgula está em cima de vírgula, eu coloco o resultado em vírgula. E agora vamos continuar somando as unidades. 1 mais 5, 6. Mais 3, 9. Mais 5, 14. O 4 vem, sobe 1. 1 mais 1, 2. Então, no total, esse atleta percorreu 24,05 quilômetros. Beleza? Próximo exemplo. João pesava 72 quilos. Porém, após uma dieta, ele emagreceu 4,2 quilos. Qual foi o novo peso de João? Então, nesse caso, farei uma subtração com números decimais, onde eu tenho 72 menos 4,2. Mas, Davi, o 72, ele não possui vírgula. Como que eu faço para subtrair um número com vírgula? Simples. 72, ele no final dele, eu teria uma vírgula e depois da vírgula o número 0. Porque o 0 depois da vírgula no final não faz diferença. Então, eu poderia representar 72 quilos tranquilamente por 72,00. Lembre-se do dinheiro. Quando eu tenho RS 72,00, eu tenho quantos reais? 72 reais. Então, quando eu for representar uma unidade, for fazer a utilização de números decimais junto com ela, eu posso naturalmente colocar uma vírgula e colocar o 0 depois para a conta dar certo. Beleza? Então, 72,00 menos 4,2 quilos. 4,2, vírgula embaixo de vírgula. Então, subtraindo, eu tenho 0 menos 0, 0. 0 menos 2. O 0 não tira 2. Então, tem que pegar emprestado na próxima casa. O 0 vai pegar 1 emprestado com o 2. Então, vem o 1 para cá, fica valendo 10. 10, subtraindo 2, sobram 8. Como vírgula está embaixo de vírgula, repito a vírgula. O 2 emprestou 1 para o 0.
Então, o 2 agora só está valendo 1. 1 menos 4 não subtrai. Preciso também pegar um emprestado. Aqui tem 1. Pego um emprestado do 7. Vai ficar valendo 11. 11 menos 4, 7. O 7 emprestou 1 para o 2, ficou valendo 6. 67,80. Quando o zero está no final, depois da vírgula, ele não faz diferença. Então, eu posso suprimi-lo sem prejuízo. Então, o novo peso de João será 67,8 quilos. Multiplicação com números decimais. Vejam só, tem a seguinte conta para fazer. 1,5 vezes 2,1. Que conta complicada, Davi. Tem como resolver? Muito fácil. Vamos organizar a multiplicação da mesma forma que nós organizamos as multiplicações com números naturais comuns, sem vírgula. No caso da multiplicação, eu não vou colocar vírgula em cima de vírgula, não. Eu vou escrever o número inteirinho de acordo com o total de vírgula e número que ele tem. 1,5 vezes 2,1. Como que eu vou resolver? Toda vez que eu for fazer uma multiplicação com números com vírgula, eu vou utilizar a seguinte regra: contar quantos números tem depois da vírgula. Vamos lá? Quantos números depois da vírgula eu tenho aqui? 1. Quantos números depois da vírgula eu tenho aqui embaixo? 1. Então, no total, eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, eu retiro a vírgula. E lembro, 2 números depois da vírgula. Vamos resolver agora a multiplicação como se fosse uma multiplicação comum. Começo no último número do fator de baixo. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. E sempre que eu for fazer uma multiplicação com o número 1, eu não preciso ficar calculando como eu fiz. Eu já posso colocar o resultado final, porque 1 vezes qualquer número é o próprio número. 1 vezes 15, 15. Agora vamos multiplicar com 2. Então eu vou arredar uma casa para cá. 2 vezes 5, 10. Não coloco 10, coloco só o 0 e 1 vem para cá. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Agora vamos somar as duas parcelas. O 5 vem para baixo, 1 mais 0, 0, e abaixo 1 mais 0, 1, e abaixo é o 3. Resultado final, 315. Mas vale lembrar que nós tínhamos 2 números depois da vírgula, no total da multiplicação. Então o resultado também vai ter 2 números depois da vírgula. Então o resultado será 3,15. Vamos para uma próxima conta. 2,4 vezes 3,26. Nesse caso, nós vamos colocar primeiro o maior número, que é o número 3,26 em cima, para ficar mais fácil a minha multiplicação, tendo apenas duas parcelas embaixo. Então vamos colocar aqui 3,26 vezes 2,4. Vamos utilizar qual regra para multiplicar números com vírgula? Contar quantos números tem depois da vírgula. Aqui em cima, 1, 2. Aqui embaixo, 1. Então, no total, eu tenho quantos números depois da vírgula? 3 números depois da vírgula. Então, vou retirar a vírgula e resolver essa multiplicação como eu resolvo uma multiplicação normal. 4 vezes 6, 24. Sobe o 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Coloco 0 e vai 1. 4 vezes 3, 12. Mais 1, 13. Vou multiplicar com 2 agora e vou passar para lá. Arredar uma casa. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 3, 6. Então, abaixo 4. Somando aqui as duas parcelas. 0 mais 2, 2. 3 mais 5, 8. 1 mais 6, 7. Agora, quando eu finalizei a conta, eu vou lembrar de quantos zeros eu tinha depois da vírgula. 3 números depois da vírgula. Então, aqui também vou ter 1, 2, 3. 3 números depois da vírgula. Em que situações cotidianas, por exemplo, nós podemos utilizar essa conta? Porque lá na sua prova, dificilmente irá cair uma questão perguntando qual o resultado da multiplicação 2,4
por 3,26. Dificilmente vai ser uma pergunta assim. Acredito que será uma questão contextualizada, envolvendo um problema. E que problemas, por exemplo, podemos utilizar esse tipo de conta? Você foi ao mercado comprar maçã. A maçã está sendo vendida a R$ 1,89 o quilo. Beleza. Então você comprou, pegou algumas maçãs, e as maçãs que você pegou deram o total de 2,3 quilos. 2,3 quilos de maçã. Então, que valor eu irei pagar? Sendo que o quilo da maçã é R$ 1,89 e você comprou 2,3 quilos, ou 2,3 kg de maçã. Eu vou multiplicar 1,89 por 2,3. Multiplicando 1,89, porque é o número mais comprido, a gente coloca em cima, vezes 2,3. Qual regra que eu utilizo para multiplicação de números decimais? Conto todos os números depois da vírgula. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho um número, eu tenho 3 números depois da vírgula. Vou retirar a vírgula e resolver a multiplicação assim como eu resolvo normalmente. 3 vezes 9, 27. Vai o 2. 3 vezes 8, 24. Mais o 2, 26. E o 2 vem para cá. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Arredo uma casa para lá e multiplico com 2. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Agora vamos somar as duas parcelas que obtivemos. Abaixo, o número 7. 6 mais 8, 14. Vai 1. 1 mais 5, 6. Mais 7, 13. Vai 1. 1 mais 3, 4. 4.347. Mas qual valor eu vou pagar? Lembra que tínhamos 3 números depois da vírgula? Então, eu vou colocar agora 3 números depois da vírgula. 1, 2, 3. Ou seja, pagarei R$ 4,347, ou arredondando, R$ 4,35. É comum que você precise fazer algumas estimativas ou aproximações. Então, nesse caso, se eu fosse pagar, pagaria R$ 4,35, porque o 47 está mais próximo do 50 do que do 40. Então, o 7 é um número maior, então arredondaria ele para 0. Um último exemplo de multiplicação com números decimais. Quando um dos fatores não é um número decimal. 1,7... Vamos tirar um, porque eu estou usando muito um aqui. 2,7 vezes 8. Então, vamos realizar a multiplicação. 2,7 vezes 8. 8 vezes 7, 56. Coloco 6, vai 5. 8 vezes 2, 16. Mais 5, 21. Tinha quantos números depois da vírgula aqui? 1. Então, coloco um número depois da vírgula. Para fazer essas multiplicações e qualquer outras, você precisa saber a tabuada. Então, a chave de tudo é saber a tabuada. Então, se você que está acompanhando essa aula tem dificuldades na multiplicação básica ou na tabuada, precisa retomar seus estudos na parte básica e decorar a tabuada. Decorar a tabuada, Davi? Sim, a tabuada precisa ser decorada. Quando te pergunta 7 vezes 8, até que você raciocina 7, 8 vezes, se você sabe de cor 56, você já adianta a sua vida e facilita a sua conta, não é verdade? Beleza? Divisão com números decimais. Dentro das operações com números decimais, a divisão ela é a mais abrangente, porque envolve diferentes situações para calcularmos. Vejamos a primeira, que é realizada sem números decimais. Porém, precisamos aprender porque o seu resultado dará um número decimal. 17 dividido por 2. 17 é um número ímpar, mas divide por 2? Sim.
No nível que estamos estudando agora, precisamos saber que todas as divisões podem ser realizadas e os seus resultados podem ser calculados até onde for possível para nós. Vamos lá. Primeiro número, 1 não divide por 2. Vou pegar o próximo, 17. 17 dividido por 2. O 2 cabe quantas vezes dentro de 17? 8 vezes, porque 2 vezes 8 é 16. Então, 8 vezes. 8 vezes 2, 16. Vai sobrar 1. Agora, eu tenho 1. O 1, ele é resto. Eu não tenho como dividir mais. E eu preciso finalizar e continuar a minha conta, porque nesse nível exige que eu saiba fazer um cálculo mais aprofundado. Então, quando o resto não for possível dividir e não tiver nenhum número a mais para você abaixar ou descer, o que você vai fazer? Vai abaixar um número fictício, o 0, e vai colocar uma vírgula aqui. Aí ficou 10. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. E não sobra nada. Outro exemplo que podemos realizar. 255 dividido por 4. Vamos lá? 2 não divide por 4, pego 5. 25 dividido por 4. O 4 cabe quantas vezes dentro de 25? 25 dividido por 4, 6. 6 vezes 4, 24. 25 menos 24 sobra 1. 1 é resto, mas tem mais números para eu baixar aqui. Tenho 5. Abaixo 5. Ficou 15. 15 dividido por 4. O 4 cabe quantas vezes dentro de 15? 3 vezes. 3 vezes 4, 12. 15 menos 12 vai sobrar 3. Pronto, o 3 ele é resto e não tem mais nenhum número para abaixar aqui. E eu preciso continuar a minha conta. Então, como nós aprendemos na continha anterior, quando o número é um resto e não há nada mais para baixar e eu preciso realizar a conta, o que eu faço? Eu vou abaixar um zero fictício, imaginário, e vou colocar uma vírgula aqui. E continuar a minha operação. 30 dividido por 4, 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, sobram 2. O 2 não divide por 4. Então, eu vou abaixar um zero imaginário novamente. E já tem a vírgula. Não preciso colocar. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. E 20 menos 20, 0. Não sobra nada. Então, o meu resultado será 63,75. Nesse caso, utilizamos números naturais, números normais, sem vírgula, mas que seus resultados deram um número com vírgula. Vamos continuar nossos cálculos? Agora vamos fazer um teste. Eu vou passar uma conta aqui e você vai tentar resolvê-la. E posteriormente, você vai fazer a correção. Dá pausa no vídeo assim que eu passar e voltamos para a correção. 975 dividido por 8. Vamos lá, pausa no vídeo. Retornamos. 9 dividido por 8, 1. 1 vezes 8, 8. 9 menos 8, sobrou 1. Vamos abaixar o 7. 17 dividido por 8. O 8 cabe quantas vezes dentro de 17? 2 vezes. 2 vezes 8, 16. 17 menos 16 sobra 1. Vamos abaixar o 5. 15 dividido por 8. Apenas 1. 1 vezes 8 vai dar 8. 15 menos 8 sobram 7. Lembra da nossa regrinha? Quando aqui não dá para dividir, é resto e não tem número nenhum para baixar mais, eu abaixo um número imaginário, o 0, e coloco a vírgula. 70 dividido por 8 vai dar 8. 8 vezes 8, 64. Sobram 6. O 6 não dá para dividir, abaixo um zero imaginário. 60 dividido por 8, 7. 7 vezes 8, 56. Sobram 4. E abaixo um outro zero imaginário. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Não sobra nada. E o resultado, então, foi 121,875.
Beleza? Agora vejamos um exemplo em que o dividendo é menor do que o divisor. Temos aqui 4 dividido por 8. Nós vamos retomar um conceito de divisão muito importante, que é o resultado zero. Muita gente acha que quando não é possível resolver uma divisão, tem que baixar o próximo número e ir baixando até resolver. Não. Às vezes a nossa divisão vai dar resultado zero, quando não for possível dividir. Então nós vamos aplicar essa mesma ideia aqui. O 4 tem que dividir por 8? Tem que dividir por 8. Porque não tem nada para baixar, não tem nada aqui. Eu tenho que dividir o 4 por 8. 4 dividido por 8, a pessoa vai ganhar alguma coisa inteira? Não, não vai ganhar nada. Então tem que colocar o zero. E vamos continuar o processo da mesma maneira. 0 vezes 8, 0. 4 abaixo, 4 tira 0, sobraram 4. 4 dividido por 8 vai dar 0 e vai sobrar 4 ainda. Agora, o 4 ele é resto, ele não divide por 8 e não tem mais nada para baixar. Coloco a vírgula e abaixo um zero imaginário. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40, abaixo e não sobra nada. Vamos agora fazer um exemplo de questão em que o divisor é um número decimal e o dividendo não. Eu tenho aqui a seguinte situação. 32 dividido por 0,8. Aqui eu tenho um número decimal, mas aqui não. O que eu preciso fazer para realizar uma divisão é colocar os dois números com a mesma quantidade de números depois da vírgula. Vejam só. Aqui eu tenho um número depois da vírgula e aqui eu não tenho nenhum. Mas eu posso colocar um número aqui. Como nós aprendemos anteriormente, um número natural, sem vírgula, ele sempre pode ser representado com vírgula, porém com zero após a vírgula. Então aqui eu teria 32,0 dividido por 0,8. Então, tanto aqui no dividendo quanto no divisor, eu teria um número depois da vírgula. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou desconsiderar a vírgula. Desconsiderando a vírgula, eu terei 320 dividido por 0,8. Ou simplesmente 8. Vamos dividir? 32 dividido por 8, 4. 4 vezes 8, 32. 32 menos 32, 0. Vou baixar o outro 0. 0 dividido por 8, aquela mesma regra. 0 dividido por 8, 0. 0 vezes 8, 0. E não sobra nada. Então, nesse caso, vai dar 40. Mais um exemplo. Eu tenho 28 dividido por 0,7. Então, como que eu vou fazer? Eu tenho um número depois da vírgula. Eu preciso colocar um número depois da vírgula aqui também, o 0. Então, eu terei 280 dividido por 0,7, ou 7. 28 por 7, 4. 4 vezes 7, 28, e não vai sobrar nada. Abaixo mais um 0. 0 dividido por 7, 0. 0 vezes 7 é 0, e também não sobra nada. Mais uma situação em que podemos utilizar esse conceito. Eu tenho 36 dividido por 1,2. Mesma regra. Eu tenho um número depois da vírgula. Vou colocar um número depois da vírgula aqui. Quando eu igualei e coloquei a mesma quantidade de números após a vírgula, eu irei esquecer a vírgula. Então aqui eu terei 360 dividido por 12. 36 dividido por 12, 3. 3 vezes 12, 36. E não sobra nada. Abaixo 0. 0 dividido por 12, 0. Que vai dar 0 e não sobra nada. Beleza, pessoal? Agora, vamos ver a situação em que os dois números são números decimais. Agora vamos fazer o contrário. Quando o seu dividendo ele é um número decimal e o seu divisor é um número inteiro. Eu tenho 5,6 dividido por 8. Da mesma forma como fizemos anteriormente, faremos aqui. Iremos igualar a quantidade de números após a vírgula. Aqui eu tenho um número depois da vírgula. Então, colocarei aqui também um número depois da vírgula. Então, ignorando a vírgula agora, eu tenho 56 dividido por 80.
Vamos lá. 56 dividido por 80. 56 precisa dividir por 80. E nós aprendemos que quando o dividendo ele for menor do que o divisor, eu posso fazer a conta. 56 dividido por 80, 0. 0 vezes 80, 0. 56 menos 0 vai sobrar 56. E eu vou colocar agora um zero imaginário e uma vírgula. 560 dividido por 80, eu tenho 7. 7 vezes 80, 560. E não sobra nada. O resultado vai dar 0,7. Agora vamos para a seguinte situação, quando o divisor e o dividendo são números decimais. 3,6 dividido por 0,06. Vai valer a mesma regra que nós utilizamos anteriormente. Vamos igualar a quantidade de números após a vírgula. Aqui eu tenho 2 números depois da vírgula e aqui apenas 1. Para que eu tenha 2 números após a vírgula aqui, eu vou acrescentar um 0. E agora vou ignorar as vírgulas. Então tenho 360 dividido por 0,006. 006 nada mais é do que 6. Isso aqui é 6. Vamos dividir? 36 dividido por 6. 6 vezes 6, 36. E não sobra nada, abaixo 0. 0 dividido por 6 é 0. 0 vezes 6 é 0 e não sobra nada. O resultado será 60. Vamos agora fazer um exemplo. Eu quero que você tente fazer a resolução aí, ok? 3,21 dividido por 0,3. Dê pause no vídeo e assim quando você terminar, você retoma para a correção. Vamos corrigir? Eu tenho 2 números depois da vírgula e aqui eu tenho apenas 1. Para igualar, coloco um 0 aqui. Vamos agora ignorar as vírgulas. Então teremos 321 dividido. O 0 no início não faz diferença, não aparece. 0,30 no caso será apenas 30. Dividindo, nós temos 3 não divide, pego 32. 32 dividido por 30, eu terei 1. 1 vezes 30, 30. 32 menos 30, sobram 2. Vou baixar 1. 21 dividido por 30. Vamos resolver. O 21, ele é resto? Não, ele não é resto. E ele precisa ser dividido. 21, ele é menor do que 30. Então, eu já aprendi que quando o dividendo é menor do que o divisor, eu lembro que o resultado é 0. 21 dividido por 30, 0. 0 vezes 30, 0. 21 menos 0 sobram 21. Agora o 21 é resto. Aqui ele não era, agora ele é resto. Então, por ser resto, não tem mais o que fazer, porque não tem mais nada para baixar também. Então, nesse caso, quando não tem mais nada para baixar e o número não divide pelo divisor, eu abaixo um 0 imaginário e coloco a vírgula. Ficou 210 dividido por 30, 7. 7 vezes 30, 210 e não sobra nada. O resultado, 10,7. Ok? Então você pode acessar o link que está aqui embaixo, baixar a sua apostila, o seu simulado, e na plataforma, você que também faz o curso com a gente, você pode acompanhar lá na plataforma, baixar o seu simulado e fazer essas atividades e treinar. Não é complexo, é fácil, basta a gente saber a tabuada, saber algumas regrinhas básicas e caprichar nos estudos. Boa sorte, bons estudos e até mais, pessoal!